Canto gregoriano. O canto gregoriano é a estaca zero da música cristã ocidental, surgido no auge da Idade Média. Lá pelo ano 600, o Papa Gregório Magno decidiu unificar as músicas da Igreja, garantindo que toda a Europa cantasse exatamente a mesma coisa. Daí vem o nome canto gregoriano. Nessa época, a regra era clara: 0 instrumentos musicais. Para falar com Deus, a adoração precisava ser feita apenas com a voz nua e crua. A técnica era a monofonia. Um grupo de monges cantava textos em latim, entoando exatamente a mesma nota e a mesma melodia, todos juntos. Pode parecer simples, mas quando dezenas de homens cantam a mesma nota dentro de uma igreja de pedra, o som ganha um peso acústico impressionante. O eco nas paredes faz parecer que a voz está vindo do teto, e não de pessoas. É um som feito sob medida para ecoar em catedrais frias e te fazer sentir minúsculo perto do divino. Canto bizantino. Enquanto o Ocidente focava na simplicidade do canto gregoriano, o Império Bizantino lá no Oriente resolveu inovar. A grande sacada deles foi o uso de microtons. Imagine um piano. A nossa música ocidental usa as teclas brancas e pretas. Os bizantinos cantavam as frequências minúsculas que existem exatamente entre essas teclas. Como eles também não usavam instrumentos, criaram o chamado ison. É um coro de homens que canta uma única nota grave de forma contínua, criando um tapete sonoro constante. Por cima dessa base, um solista canta as melodias complexas. Para os nossos ouvidos ocidentais, pode até parecer que o cantor está desafinado, mas na verdade é uma técnica milenar desenhada para preencher as igrejas do Oriente com uma atmosfera densa e hipnótica. Coral ortodoxo russo. Como preencher o silêncio de uma catedral gigantesca na Rússia sem usar nenhum instrumento musical? Os russos resolveram esse desafio focando em cantores com vozes eslavas absurdamente graves, os famosos basso profundo. Eles alcançam notas tão baixas e encorpadas que funcionam literalmente como o contrabaixo de uma banda, segurando a base para todo o coral. Diferente da melodia simples do gregoriano ou daquela nota contínua do bizantino, o coral russo soa como uma verdadeira parede de som. São dezenas de vozes divididas em blocos, cantando juntas dentro de igrejas com cúpulas desenhadas para amplificar o volume. O resultado é um som tão monumental que dispensa qualquer instrumento. A própria igreja funciona como o amplificador perfeito para a voz humana. Polifonia clássica. De volta ao Ocidente, chegamos à Renascença. A Igreja Católica decidiu que cantar uma nota só já não era suficiente. A arquitetura das igrejas ficou mais grandiosa e a música precisava acompanhar. Foi aqui que a polifonia atingiu seu auge. Em vez de todo mundo cantar a mesma coisa, os corais foram divididos em 4, 5, às vezes 40 vozes diferentes, cantando melodias distintas que se entrelaçavam perfeitamente no ar. Para dar suporte a essa matemática sonora absurda, entrou em cena o peso pesado da música cristã: o órgão de tubos. Uma máquina complexa capaz de imitar uma orquestra inteira, fazendo o chão da igreja literalmente tremer. A ideia aqui não era mais a simplicidade, mas o esplendor. Era a capacidade humana tentando construir um som que espelhasse a complexidade do próprio céu. Hinos tradicionais. Os hinos tradicionais são fruto de uma verdadeira revolução na Europa do século XVI. A Reforma Protestante. Até então, a música era a exclusividade dos corais em latim. A grande sacada de líderes como Martinho Lutero foi traduzir as letras e colocar a música na boca do povo. A marca registrada passou a ser a congregação inteira cantando junto, guiada por um piano ou órgão, dividida perfeitamente em 4 vozes. No Brasil, essa virou a trilha sonora histórica das igrejas evangélicas, imortalizada nos antigos hinários como a harpa cristã e o cantor cristão. É o estilo de hinos que atravessam gerações, como Grandioso és tu, Rude Cruz e Alvo mais que a neve, com melodias solenes e letras que são verdadeiras aulas de teologia. Spirituals.
Antes do gospel existir, havia os spirituals. Eles são a raiz de toda a música negra americana. Surgidos nas plantações durante a época da escravidão nos Estados Unidos, eram cantos puramente a capela, marcados apenas pelas palmas e batidas de pé no chão. Sabe aquelas cenas fortes de filmes como 12 anos de escravidão? Ou A Cor Púrpura? É exatamente aquele som. Mais do que música, era um lamento profundo e muitas vezes serviam como códigos secretos para rotas de fuga. É a fé nua e crua, imortalizada em clássicos como Go Down, Moses e Wade in the Water. Gospel raiz. O gospel raiz nasceu de um choque cultural nas comunidades negras do sul dos Estados Unidos. Eles aprenderam os hinos cristãos europeus, que tinham uma métrica rígida e padronizada. Mas havia um problema. Essa estrutura não se encaixava na complexidade rítmica africana. E as pequenas igrejas de madeira não tinham dinheiro para comprar órgãos ou instrumentos. A solução foi fazer uma engenharia reversa na música. Eles pegaram as letras cristãs e injetaram a escala do blues e a síncope, que é a técnica matemática de acentuar o tempo fraco da música. Para compensar a falta de instrumentos, a própria congregação assumiu a função de bateria e percussão. Eles usavam palmas no contratempo e batidas de pé no chão de madeira para ditar o ritmo. A estrutura inteira foi montada no formato de chamada e resposta, onde o líder canta uma linha solta e o coral devolve como um bloco harmônico. O resultado é um som de alta energia e improvisação vocal. Você ouve o gospel raiz e entende na hora que foi exatamente ali que nasceu a base técnica para o R&B, o soul e o rock and roll. Música cristã contemporânea. Foi que eu nasci. A música cristã contemporânea é o momento em que a música sai dos corais da igreja e invade as rádios FM. Entre os anos 80 e 2000, o som ganha guitarras elétricas, baterias e a mesma roupagem da música pop secular. No Brasil foi o grande boom da indústria gospel na era das fitas cassete e dos CDs, quando bandas e cantores solos se tornaram verdadeiros astros. Pense no rock do Oficina G3 e Rosa de Saron, ou nos mega hits que tocavam em todo lugar com Aline Barros e Cassiane. A mensagem continuava sendo de fé, mas a embalagem era puro pop e rock de rádio. Worship contemporâneo. No final do século XX, corais e órgãos de tubos já não se comunicavam com uma geração acostumada à música pop e aos grandes shows de rock. A solução foi importar a tecnologia de áudio das turnês mundiais para dentro dos cultos. Nasceu o worship contemporâneo. A estrutura tradicional deu lugar a bandas com sintetizadores profundos e guitarras carregadas de eco, criando um som denso que preenche cada espaço vazio da igreja. A música funciona como uma jornada emocional. Começa minimalista e vai crescendo aos poucos até explodir no refrão, muitas vezes acompanhada por luzes de palco e painéis de LED. E para garantir que todos participem dessa imersão, as letras são intencionalmente simples e repetitivas, feitas para que milhares de pessoas consigam cantar juntas de olhos fechados. Se você curtiu, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aproveita e deixe a sua sugestão de tema aqui nos comentários. Valeu e até a próxima!